Esse é um ponto que eu quero tocar com você, professor. Eu me recordo nas proveitosas aulas de mestrado que tive a honra de ter com você. Infelizmente, não tive aula na graduação, né? Porque quando eu me graduei foi o momento que você estava distante para fazer o doutorado. Então, eu tive esse azar temporâneo, né? Mas tive o privilégio durante o mestrado. Eu me recordo que um autor que você citou numa das nossas aulas, das nossas proveitosas aulas, e eu não me recordo o autor agora, mas me recordo da sua fala, falava que o vínculo, a leitura da população, da sociedade, da opinião pública para com a democracia estava muito vinculada à estabilidade econômica. E eu me recordo de você fazer um paralelo com o Chile. Então, você falava que como que no Chile a estabilidade econômica veio durante a ditadura do Pinochet, ali a população era mais saudosa da ditadura do que no Brasil, em que a estabilidade econômica veio na democracia, nos anos do Fernando Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, naquela transição ali pós-impeachment de Fernando Collor. Então, naquele momento, isso eu estou me falando de 2007, 2008, para quem nos ouve, então é um cenário completamente distinto do que vivemos hoje, você ficava confortável com a segurança democrática do Brasil pela estabilidade econômica. Em que momento essa teoria se mostrou falha? Porque hoje a gente vive um momento completamente distinto daquela leitura que tínhamos no final da década 00. Hoje, no final da década 10, início da década 20, é outra leitura, né? Em que momento essa teoria se mostrou falha, professor? Eu acho que a teoria se mantém, certo? É uma coisa que vem, inclusive, da tradição da democracia norte-americana, né, que faz parte da tradição norte-americana os presidentes se preocuparem com a economia. Se a economia funciona bem, a política vai bem. Se a economia começa a funcionar mal, as pessoas começam a naturalmente sentir a necessidade de modificações políticas. Nos processos eleitorais, inclusive no Brasil, a gente também trabalha muito com isso. Se a economia está desorganizada, o poder político acaba enfraquecendo, o poder político vigente acaba enfraquecendo, e a sociedade, o eleitorado, tende a votar na oposição. Até nas eleições para prefeito agora, por exemplo, como a economia está em uma crise muito grande, é bastante provável que os prefeitos atuais tenham, em sua maioria, mas não todos, em sua maioria, tenham dificuldade de se reeleger. Por quê? Porque a população acaba cobrando do governante de plantão, do governante atual, a conta das dificuldades econômicas pelas quais ela passa. Então, eu acho que não mudou, não mudou, não. Nós vimos, por exemplo, que a reorganização da economia, e aí era isso que eu comentava na época, ela se deu dentro do processo democrático. Nós tivemos uma ditadura militar que desorganizou a economia, entregou o país para a redemocratização ao longo da década de 80, um país em hiperinflação, né? Eu não sei se você tem idade para ter vivido isso, mas eu vivi inflação de 80% ao mês. Um produto que valia 10 no início do mês, ele valia 18 no final do mês. Ia crescendo dia a dia, né? E aí inventou-se no Brasil uma coisa que é uma jabuticaba, que funcionou muito bem enquanto manteve, não permitiu que a população sofresse demais, que foi a tal da correção monetária. A moeda era revalorizada e todo mundo, os salários subiam mês a mês e os preços também. Só que os preços sempre subiram muito mais do que os salários. E o que reorganizou a economia foi o regime democrático, né? Depois do impeachment de Fernando Collor, assumiu o vice dele, o presidente Itamar Franco, que era do PMDB, e o vice se criou uma articulação com o PSDB, que na época era um partido de esquerda, era um partido de fato social-democrata. Eles eram os chamados autênticos do PMDB, eles haviam rompido com o PMDB por conta de que estavam à esquerda, né? O PMDB se tornou um partido mais fisiológico depois disso. Mas o PSDB se formou fortemente de esquerda na época. Em Goiás, por exemplo, nós tínhamos a figura do Henrique Santilo, que era uma figura que ficava à esquerda de Iris Rezende. Depois é que o PSDB foi cooptado pela direita por conta do conflito político com o PT. Mas, quando o Itamar Franco assume, as medidas do chamado Plano Real, que foram articuladas, que foram tomadas por 3 ministros da economia da época, o Rubens Recupero, depois o Ciro Gomes e, por fim, o Fernando Henrique Cardoso, essas 3 figuras foram praticamente aquelas que, com o apoio do ex-presidente Itamar Franco,
patrocinaram o Plano Real, que deu certo. Reorganizou a economia, eliminou a inflação. E isso possibilitou a eleição e a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, certo? Mas aí o que acontece? No final do primeiro mandato do FHC para o início do segundo mandato, ele assume um compromisso de não mexer na economia, de não desorganizar a economia. Assim que ele assume o segundo mandato, ele faz uma desvalorização do dólar. E isso desorganiza o processo econômico brasileiro, porque muitos dos produtos brasileiros são ancorados em dólar. E isso fez com que o PSDB perdesse as eleições seguintes. Ele perdeu para o Lula por causa disso. E não só perdeu para o Lula, o PSDB nunca mais ganhou nenhuma eleição nacional. Certo? O que acontece no governo Lula? O Lula não só administrou bem o país, como teve uma sorte do caramba ao pegar uma onda de liquidez internacional, liquidez financeira internacional. O país viveu uma fase de maior prosperidade, o Lula distribuiu renda, né, e com isso consolidou a sua imagem na época, uma economia estabilizada e distribuindo renda. As pessoas ganharam melhor, tanto é que surgiu a tal da classe C. A pirâmide brasileira na época virou um bujão, né? Com pouca gente em cima, o país continua muito desigual e com menos gente embaixo. Então, começou-se a formar uma classe média baixa com um poder aquisitivo melhor, né? A pessoa comprando carro, e aí tem a história da empregada doméstica que viaja para a Disney, e assim por diante, essas pequenas histórias. Os aeroportos se tornaram locais mais frequentados por gente mais pobre, já houve pessoas da elite que se indignaram com isso, mas as passagens aéreas caíram, e houve passagem aérea que era mais barato sair de avião do que de ônibus. Então, virou uma fase em que a prosperidade se tornou forte. Mas o que acontece no final da primeira metade desta década de agora? Tá? Ali entre 2008 e 2012, o mundo entra em crise novamente, né? E os produtos principais que seguram a balança comercial brasileira, que são basicamente 3, né? O país vive um processo de desindustrialização muito grande. Esses produtos, que são basicamente 3, o minério de ferro, o petróleo e a soja, caíram violentamente de preço. E isso reduziu a arrecadação do Estado. Primeiro para o segundo mandato da Dilma, já estávamos caminhando para a crise. Certo? Se você se lembra da campanha eleitoral da Dilma, naquela época já se sabia que o governante que ganhasse a eleição e fosse assumir, fosse ela ou o Aécio, iria ter que administrar uma redução de gastos, ia ter que arrochar a economia. Certo? A Dilma ganha a eleição, procura arrochar a economia, mas aí tem aquele conflito todo com o Congresso Nacional que levou à deposição dela. O que leva à deposição da Dilma? A crise financeira, a crise econômica. O processo ainda é econômico, foi o que fez cair o PT. A pedalada fiscal foi pretexto, certo? De um ponto de vista estritamente acadêmico, de um ponto de vista conceitual, não é absolutamente incorreto, é uma coisa quase consolidada, que o que aconteceu em 2016 foi um golpe parlamentar. Certo? A presidente da República não saiu por causa de corrupção, por causa de pedalada fiscal, ela saiu por causa de uma incapacidade de articular com o Congresso por conta de problemas econômicos. O país estava entrando em recessão, certo? E por isso ela caiu. Então, o fim da era PT, digamos assim, se deu desta forma, né? Infelizmente, e o que é ruim para a democracia foi isso, não se deu por perda da eleição. Eu não tenho dúvida que a chance de Dilma, ou a do próprio Lula, se candidato em 2018, caso a Dilma tivesse ido até o fim, num processo de recessão econômica, num processo de dificuldade internacional, de dificuldade do país de se retomar, seria muito difícil o PT ganhar as eleições de 2018. Eu não acho que daria um Bolsonaro, mas é bastante possível que o PT perdesse para um partido de oposição às eleições de 2018. De forma que, mas aí, especialmente o PSDB, a ala fisiológica do PMDB,
o DEM, os partidos mais à direita, não acreditavam numa derrota do Lula. Até hoje eles não acreditam. Né? Se o Lula for candidato, eles acreditam que o Lula vai ganhar de qualquer maneira, que o Lula é imbatível. A direita brasileira acredita mais nisso do que, às vezes, algumas correntes de esquerda. De forma que eu acredito que ainda é a economia. E é, provavelmente, a economia aquilo que mais arrisca o mandato de Jair Bolsonaro. Se Jair Bolsonaro cair, ele cairá por causa da economia também. Ele não vai cair por causa dos palavrões que ele diz, ele não vai cair por causa de falta de apoio popular, por causa das pesquisas de popularidade, não é por causa disso. Ele deve, se ele cair, ele vai cair por causa do processo econômico, da crise econômica, que vai ser depois do coronavírus, não só por causa do coronavírus, mas também por causa do coronavírus, mas por conta dessa administração desastrosa do Paulo Guedes. Eu acho que nós vamos pagar caríssimo, a economia vai entrar numa recessão brutal, o PIB brasileiro já está previsto para cair pelo menos 5 pontos percentuais. Se ele cair esse volume, vai ser a maior queda de PIB da história do Brasil desde que passou a medir PIB na economia. Não existe nenhum caso na história do Brasil de uma queda de 5 pontos percentuais do PIB. O máximo que nós tivemos foi 3, 3,5, 4. Inclusive, no governo Dilma, nós tivemos 2 anos de menos 3, né? E isso foi o que fez desabar o PT. Eu diria, é ainda a economia. É ainda a economia. Agora, junte-se a isso a crise do coronavírus, que é uma crise monstruosa e que diante de uma incompetência governamental absurda que tem espantado o próprio mundo. O mundo olha para o Brasil hoje e se compadece de nós, por conta de que os governos estão batendo cabeça, eles não só brigam entre si, como o ponto de vista do presidente da nação é de que vai morrer gente mesmo, e tem que morrer mesmo, a aposta que ele faz é aquela aposta que todos os países do primeiro mundo, inclusive alguns que acreditavam nisso, como é o caso da Inglaterra, deixaram de acreditar, que é a aposta que a propagação do vírus vá imunizar a população. Então, aparentemente, pouco importa para Jair Bolsonaro a quantidade de pessoas que morram. Morrer faz parte. Né? Ele é uma pessoa incrivelmente indiferente à morte, como presidente, ele não nos lidera nesse sentido, ele é indiferente à morte das pessoas. Então pode morrer quem for, e desde que não seja, claro, o filho dele, né? Pelo filho dele ele movimenta o aparato de segurança do Estado, mas ele é bastante indiferente à morte das pessoas. Ele está preocupado que a economia dá certo, para o mandato dele dar certo. E essa reunião, Pablo, que foi divulgada agora, demonstra isso com muita clareza. Você vai ver que a crise do coronavírus nessa reunião, ela é um assunto absolutamente secundário, e todas as vezes que o presidente da República tomou a palavra nessa reunião, ele falou de si mesmo, da sua imagem, da sua aceitação política e da defesa que ele precisava que os ministros fizessem dele. A preocupação inteira dele é o governo dele, é o mandato dele, é a imagem dele. Não quero apanhar sozinho. Então ele está o tempo todo preocupado com o debate que o posiciona. Em momento nenhum ele fala do sofrimento da população. Em momento nenhum ele tematiza o socorro das pessoas. Em momento nenhum ele se preocupa sequer com os aliados dele. Ele chega a denominar na forma de um palavrão as pessoas que vão para a porta do Palácio do Planalto se manifestar no sentido de apoiá-lo. Até para essas pessoas ele declarou um palavrão que é de subalternidade. Então é uma pessoa que, incrivelmente, ele não se importa muito. Ele aparenta ter um grau de indiferença bastante grande, e isso, até que se isso repercutisse só na vida dele, não teria problema nenhum. Seria só, talvez, um caso psicológico ou psiquiátrico. Mas repercute na vida de todos nós, infelizmente, e nos destinos da nação. Né?